Hoje, vamos mergulhar na história de um dos visitantes mais misteriosos e fascinantes que já passaram pelo nosso sistema solar, um verdadeiro mensageiro de uma estrela muito, muito distante. Olhem, esta pergunta parece tirada de um filme de ficção científica, certo? Mas não é. Aconteceu mesmo. E é o ponto de partida para uma incrível história de descoberta, de mistério, quase uma investigação forense cósmica, focada num único ponto de luz a atravessar os nossos céus. Tudo começou a 1 de julho de 2025. O telescópio Atlas, lá no Chile, detectou algo. No início, era só mais um nome de código, sabem? A111PL3Z. Mas muito, muito rapidamente, os astrónomos perceberam que este não era um residente habitual do nosso bairro cósmico. Ok, então temos um visitante. Mas a primeira questão, e a mais importante que surge é, como é que os cientistas tinham a certeza de que ele vinha mesmo de fora do nosso sistema solar? A resposta está toda aqui, nesta definição. Vejam, a maior parte dos cometas e asteroides que conhecemos são como os habitantes locais. Estão presos pela gravidade do Sol, andam sempre por cá em voltas gigantescas. Mas os objetos interestelares são diferentes. Eles são os turistas. Estão só de passagem numa viagem só de ida pelo nosso sistema. E o 13I/Atlas é apenas o terceiro turista destes que conseguimos confirmar. Então, como é que se começa a investigar um objeto que viajou, quem sabe, durante milhares de milhões de anos? Bem, como em qualquer investigação, começa-se pelas pistas que ele deixa para trás. E a primeira pista foi um verdadeiro avalo. Vamos pensar nisto de uma forma simples. Imaginem que estão numa rua calma, de bairro, e de repente passa um carro de corrida a uma velocidade absurda. A primeira coisa que pensamos é, este carro não é daqui. Com o 13i Atlas a sensação foi exatamente a mesma. 58 km por segundo. É uma velocidade alucinante. Tecnicamente, chamam a isto excesso de velocidade hiperbólica. Basicamente, é a velocidade a que ele vai continuar a viajar para sempre, mesmo depois de passar por nós. É tão, mas tão rápido, que a gravidade do nosso Sol é como uma pequena lombada na estrada para ele. Não tem força para o capturar. E há uma forma muito elegante de medir isto, um número chamado excentricidade. Uma órbita normal, fechada, como a da Terra, tem uma excentricidade inferior a 1. Significa que o objeto está preso. Mas qualquer coisa acima de 1, bem, isso é um bilhete só de ida. É uma rota de fuga. E o 13I/Atlas, vejam bem o número. Mais de 6. É algo completamente fora da escala. E este gráfico mostra na perfeição o quão extremo ele é. O primeiro visitante, o Oumuamua, tinha uma excentricidade de 1.2, logo ali no limite. O segundo, o 2I Borisov, já era impressionante, com 3.4, mas o 13I Atlas, com 6.1, está noutra liga. Completamente. A energia da sua viagem é simplesmente imensa. Certo. Então, de onde é que veio esta autêntica bala de canhão cósmica? Ao seguir a sua trajetória para trás, os cientistas chegaram a uma origem provável, o chamado disco espesso da Via Láctea. Pensem na nossa galáxia como uma cidade. O disco espesso seria como os subúrbios antigos, uma região mais dispersa e cheia de estrelas muito velhinhas. E se ele vem de um bairro de estrelas antigas, isso diz-nos algo incrível sobre o objeto em si. A idade estimada dele é mais de 7 mil milhões de anos. Para termos uma noção, o nosso Sol e a Terra têm cerca de 4,6 mil milhões de anos. Este cometa pode ter sido expulso do seu sistema antes mesmo de o nosso Sol existir. Já percebemos a sua viagem incrível e a sua origem ancestral. Agora vamos fazer uma autópsia. Vamos dissecar a anatomia deste convidado. O que é que ele é fisicamente? E esta é uma diferença crucial. O primeiro visitante, o Oumuamua, era um enigma. Parecia um asteroide, mas movia-se de forma esquisita. Já o 13I Atlas não deixou margem para dúvidas. Desde o primeiro momento, ele mostrou aquela aparência difusa, nebulosa, típica de um cometa ativo. A sua anatomia era de manual. Tinha um núcleo sólido, o coração de gelo e rocha, à volta disso uma coma gigantesca, que é aquela atmosfera temporária de gases e poeira que se forma quando o Sol o aquece. E, claro, a famosa cauda, a ser empurrada pelo vento solar. Um cometa clássico. Mas esta era a pergunta de 1 milhão de euros. Analisar a sua composição seria como ler uma carta enviada de outro sistema estelar. Uma carta que nos diz do que são feitos os planetas por lá. E para ler esta carta foi preciso chamar o melhor leitor que temos, o telescópio espacial James Webb. E os resultados do Webb, uau, foram fascinantes. A sua assinatura química era dominada por dióxido de carbono.
Ora, isto é muito significativo. A maioria dos cometas do nosso sistema é rica em água. Esta abundância de CO2 sugere que ele se formou numa região extremamente fria do seu sistema de origem, muito longe da sua estrela. Sim, havia água e monóxido de carbono, mas esta proporção estranha é uma pista fundamental sobre a arquitetura de um sistema planetário distante. É claro que, com um objeto tão fora do comum, a velocidade, a composição, a trajetória, era inevitável que surgissem especulações. Será que isto poderia ser algo mais do que apenas um cometa? Houve uma equipa, liderada pelo astrofísico Avi Loeb, que levantou uma hipótese mais provocadora. O argumento era que a combinação de todas estas características estranhas era difícil de explicar só com processos naturais. A questão que eles colocaram na mesa foi: não deveríamos, pelo menos, considerar a possibilidade de uma origem artificial? No entanto, a esmagadora maioria da comunidade científica olhou para as provas e apontou numa direção muito clara. Ponto por ponto, os factos alinharam-se. A cometa era inegável. O James Webb confirmou a libertação de gases. Os químicos, apesar das proporções, eram os esperados num cometa. E o seu comportamento, o facto de ficar mais ativo perto do Sol, é o comportamento de manual de um cometa. A trajetória, embora extrema, não quebra nenhuma lei da física. Então, depois de toda a análise, observação e debate, qual é a conclusão desta história de detetive cósmico? Qual é o verdito final? O verdito é inequívoco. O 3i Atlas não é uma nave espacial. É algo, na verdade, talvez ainda mais profundo. Um pedaço primordial de outro sistema planetário. Uma autêntica cápsula do tempo de um mundo distante que veio visitar-nos. E este quadro ajuda a pôr tudo em perspectiva. Cada visitante ensinou-nos algo novo. O Oumuamua trouxe-nos um mistério. O Borisov mostrou-nos um cometa que até era bastante familiar. E o Atlas mostrou-nos algo antigo, super rápido e quimicamente diferente, o que sugere que os ingredientes para formar planetas podem ser muito diversos pela galáxia. E é por isso que isto é tão importante. Estes objetos são amostras gratuitas, entregues à nossa porta cósmica. Permitem-nos estudar a química de sistemas estelares que estão a anos-luz de distância, dando-nos um vislumbre de como outros mundos se podem formar por aí. E isto deixa-nos com a pergunta final, que dá que pensar. O 3i Atlas é apenas o terceiro que encontramos. Com os novos e melhores telescópios que estão a chegar, quantos mais não estarão por aí? Cada um deles é um mensageiro, um fragmento de uma história muito maior. A questão já não é se vamos encontrar o próximo, mas sim quando.